De volta com as últimas notícias do Fluminense, mais um reforço que está chegando para a temporada 2025. Na verdade, seria um retorno para casa. O moleque de Xerém, goleiro Marcelo Pitaluga, está em negociações para voltar a vestir a camisa do Flu. O jovem que se destacou em Xerém na base foi vendido para o Liverpool aos 17 anos, não conseguiu se firmar na Europa e o Fluminense está, neste momento, tentando repatriar o Pitaluga. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, para a gente debater se é um bom movimento no Fluminense, se seria um grande reforço, se o Pitaluga tem condições de ser o reserva imediato do Fábio, pelo que ele fez nesses últimos anos na Europa. Pessoal, se puder, já deixar o dedo aqui no like, o botãozinho do like está aqui embaixo, se inscrever aqui também no canal se você não está inscrito, e claro, deixe o seu comentário para depois você dizer, após todas essas informações, o que você acha desse possível retorno de Marcelo Pitaluga. Vamos primeiro à informação que foi publicada pelo jornalista Bruno Andrade, do UOL. Um cara que tem algumas informações de mercado lá no futebol europeu, e ele publicou o seguinte: o Fluminense tem negociação em andamento para repatriar o jovem goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool e foi emprestado nas últimas 2 temporadas. As conversas entre brasileiros e ingleses passam por uma transferência em definitivo do jogador, curiosamente revelado pelo próprio Fluminense. Nos últimos anos, o Liverpool não apostou no goleiro na equipe principal e fez empréstimos para alguns clubes da Inglaterra, da Escócia e também da Irlanda. Então, na época, ele tinha 17 anos, agora ele volta com 22 anos. E será uma transferência sem custos, o que é melhor. Vamos lá, a gente entrou em contato para apurar o Gabriel Amaral, a nossa equipe, como sempre, Jornada Capital 1902, apurando. O Cauã Tinoco recebeu a informação de que essa transferência seria sem custos para o Fluminense e, de fato, assim será. O GE publicou agora há pouco que o Fluminense vai adquirir 60% nesse retorno, vai ficar com 60% dos direitos do Pitaluga e o clube inglês, ou seja, o Liverpool, vai ficar com 40%. Então é uma transferência sem custos. E isso, para mim, é muito bom. Vamos relembrar aqui rapidamente, na época, numa matéria publicada aqui pelo próprio GE, o Fluminense fez esse negócio por 1 milhão de euros. Primeiro, o Liverpool ofereceu 3 milhões de reais. O Fluminense recusou, depois conseguiu segurar 25% dos direitos do Pitaluga e fez a operação por 1 milhão de euros, pouco mais de 6 milhões de reais na época. E com bonificações, né, conforme ele fosse batendo metas na Inglaterra, se acontecesse, o Fluminense receberia mais 1 milhão de euros. Então, na época, o Fluminense ficou com 25%. Então, neste momento, o Marcelo Pitaluga está voltando, o Fluminense fica com mais 35% e o Liverpool mantém 40% nesta operação. Repito, sem custos, pelo menos sem custos ao Liverpool. Não sei se o Marcelo Pitaluga, por exemplo, vai receber luvas nesse negócio. Então, primeiro, numa análise financeira, eu acho que não tem muita discussão, né? O Fluminense, na época, ganhou 6 milhões de reais, agora o jogador está voltando e o clube não vai ter que desembolsar nada por isso. Quem levou prejuízo aí, no caso, foi o Liverpool. É um movimento bom, para mim, de mercado, mais um bom movimento de mercado do Fluminense, trazendo um jogador que é formado em Xerém, todo mundo conhece, sabe da capacidade, sabe que ele tem muita margem para evolução. E para o próprio Marcelo Pitaluga também pode significar, de fato, o início da carreira dele no profissional. Por que eu estou falando isso? Porque, olhando aqui os números do site O Gol, o Pitaluga ele foi para o profissional, foi emprestado a times lá da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia. Aqui no St. Patrick ele fez 5 jogos. Depois, no Livingston da Escócia, mais 2 jogos. No mais, são partidas pelo Sub-21 do Liverpool, depois é emprestado para esse clube inglês aqui, Macclesfield, que eu nem conheço, e partidas pelo Sub-23 do Liverpool, Sub-23, Sub-21, nunca pelo time profissional. Então é um garoto que saiu daqui, detalhe que esse time aqui, inglês, é da 7ª ou 8ª divisão da Inglaterra, tá? Só para vocês terem uma noção. O Livingston é da Série B da Escócia. Então, de fato, o Pitaluga ele nunca esteve próximo de ser aproveitado no time principal do Liverpool. E até em alguns momentos ele chegou a chamar a atenção por lá. Na época até viralizou esse vídeo aqui do Pitaluga treinando ali com o Van Dijk e também com o Salah. Everybody would complain. Oh, yeah. I love that Dijk. He lost it. He lost the sauce. Oh my God. Oh, what a save! What a Nico! What a save! That's too much sauce.
By the young Tafarel. Um jovem Tafarel. Oh, what a save! That was on him. Marcelo, you've been in the gym with Andy before or what? Então, ele chegou lá com uma expectativa grande também, né? Teve o respaldo do Alisson, na época uma das estrelas ali do Liverpool, mas não aconteceu. Então é importante a gente entender que o Pitaluga ele volta para o Fluminense depois de 5 anos, é como se ele estivesse saindo da base agora. Porque a verdade é que sabemos que ele tem muito potencial, pelo que ele fez aqui, até deixar o Fluminense. Tem muita margem para evolução, que foi, ele realmente, na época, inclusive a diretoria, foi muito criticada pela negociação dele. Então a tendência é ele ser tratado como um goleiro já consolidado na carreira, um goleiro que chega e quando o Fábio se aposentar vai assumir e a vida do Fluminense no gol está resolvida. E não acho que seja assim. Eu acho que uma coisa é você ter muito potencial na base, outra é no profissional. É você conseguir se firmar no profissional. O Pitaluga não conseguiu ter sequência em times fracos, em times inexpressivos, para onde ele foi emprestado na Europa. Ele não chegou a pegar uma segunda divisão de Premier League, por exemplo. Então ele tem muita pouca experiência. Isso é um fato, isso não é achismo. A volta dele significa trazer um goleiro que todo mundo no Fluminense sabe a capacidade que tem, conhece as virtudes e defeitos, e trabalhando novamente ele aqui, com calma, fazendo uma transição correta para quando o Fábio resolver se aposentar. E no mínimo, o Fluminense não tem nada a perder. E traz de volta o goleiro que ele vai poder trabalhar novamente e observar de perto e fazer com que ele possa ter uma transição adequada. E também tem o Vitor Eudes, que ano passado, quando teve oportunidades, ele até correspondeu. Até pelo fato da transferência ser sem custos, pelo fato também do Pitaluga ter apenas 22 anos, isso me faz acreditar que é uma excelente negociação, que é um retorno que a gente não sabe se lá na frente vai dar certo ou não, mas que faz todo sentido, pensando no jogador, pensando com a cabeça do jogador, pensando com a cabeça do clube. E aí é esperar para ver como ele vai sair quando tiver oportunidade. Isso aí a gente não tem como saber. Só é importante a gente ter o pés no chão, entender que é um jovem que saiu daqui com uma projeção de carreira brilhante, mas que não conseguiu no Liverpool e em outros clubes demonstrar isso dentro de campo no futebol profissional. Então a carreira dele como profissional de fato vai começar quando ele tiver chances e sequência novamente com a camisa do Fluminense. E aí não é mais jogador de base, não é mais revelação. O Pitaluga era revelação quando saiu daqui. Ele vai para tentar se firmar no profissional, não consegue e agora volta numa situação de ter que se provar no profissional. Mas repito, né, levando em consideração todo o contexto, sendo que o Fluminense não levou nenhum prejuízo nessa operação, eu vejo com muitos bons olhos. Acho que é uma oportunidade que surge e é uma oportunidade tanto para o Fluminense quanto para o Pitaluga. Então gosto bastante dessa contratação. Tenho expectativa de que ele vai aqui em casa, no clube que o projetou, no clube que o revelou, ele vai ter a tranquilidade suficiente para desenvolver de fato todo o potencial que ele tem. E certamente, nesse período de Europa, trabalhando com grandes profissionais no Liverpool, certamente ele evoluiu muito. Ele ganha experiência mesmo sem jogar. Mas uma coisa é você treinar, é você trabalhar no dia a dia, outra coisa é você jogar, é você atuar em alto nível, substituindo um grande goleiro como o Fábio. São situações completamente diferentes. Por isso a gente tem que ter calma, tranquilidade. Acho bom, acho legal. Espero que dê muito certo, porque se der certo, o Fluminense tem goleiro para muitos anos, mas a gente vai ter que esperar para ver como as coisas na prática vão acontecer. E se ele vai conseguir demonstrar tudo aquilo que ele prometia, tudo aquilo que ele tinha de potencial dentro de campo, vestindo a camisa do Fluminense quando as oportunidades chegarem. Fechou, pessoal? É isso, então a gente volta com mais informações, se possível. Deixa o like, seu comentário e diz aí se você gosta ou não desse retorno de Marcelo Pitaluga. Em breve vai se tornar jogador do Fluminense. Mais um reforço, portanto, para a temporada 2025. Não deu certo a negociação com o Lucas Arcanjo e agora, portanto, o Pitaluga vem ocupar esse espaço. Valeu, um abraço!